Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Ao pessoal que nos acompanha em casa também, uma boa noite a todos. É chegado o momento de nós iniciarmos a nossa exposição da noite de hoje, então eu convido a todos que elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele auxílio, o auxílio que aqui a gente se dispõe a encontrar. Jesus, Mestre amado, nós agradecemos a oportunidade que nos é concedida de estarmos reunidos em Teu nome. Alguns aqui presencialmente na casa, outros em seus lares. Mas lembrando, Senhor, que nos disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarias, confiamos na Tua presença. Pedimos que nos traga o amparo, o auxílio que tanto precisamos. Rogamos também o discernimento para que possamos compreender os ensinamentos da noite de hoje e também a coragem necessárias para pôr em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. E assim sendo, Senhor, felizes e agradecidos, nós pedimos permissão para darmos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós nos propomos a conversar um pouquinho sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, um texto com este título: Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou lhe pede um peixe, dá-lhe uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura da sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, a sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, pois o alimento material é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. O texto segue, mas já dá para a gente entender os que os benfeitores vêm nos trazer nessa noite. Ajuda-te e o céu te ajudará. É uma convocação que Jesus nos faz para ir em busca daquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos. É preciso que nós lembremos sempre que nada cai do céu. Tudo é consequência dos nossos atos. Tudo é decorrência do nosso esforço. E nós sabemos que na nossa vida nada é fácil. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, passamos por inúmeras dificuldades. Todos nós sabemos que para alcançar os objetivos das nossas vidas, nós precisamos lutar muito. Vamos pegar um exemplo, alguém que quer ser médico. Não basta dizer eu quero ser médico e arranjar um diploma, imprimir na impressora lá em casa. Não, a gente precisa estudar muito, nós precisamos fazer um vestibular e passar nesse vestibular, nós precisamos nos matricular numa universidade, fazer longos anos de cursos, nós temos que fazer especializações.
Por detrás de tudo isso, nós temos que investir o nosso tempo, deixar de lado algumas coisas que nós gostaríamos de fazer em benefício de outras, horas de sono que a gente deixa de dormir para poder estar estudando, fazendo leituras, fazendo pesquisas, indo a congressos, viajando, muito esforço. Se eu quero ser um mecânico de automóveis, não basta eu dizer que eu quero ser mecânico. Eu preciso fazer um curso, eu preciso trabalhar com alguém que me ajude a aprender a prática daquilo que eu aprendo na teoria, eu preciso desenvolver a experiência, eu preciso pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi, e ao longo do tempo, mesmo depois de ter o diploma, que muitas vezes a gente faz o curso e termina e imagina que é um mecânico, não é. A gente se torna um mecânico depois com a experiência, com o tempo. Então eu tendo o diploma na minha mão, e a mesma coisa é com o médico também, né? Quando a gente se forma médico lá, não é assim saber tudo de uma hora para outra. A experiência nos ajuda muito. Então assim, trazemos esses exemplos para nós entender que no plano físico nós temos essa necessidade de ir em busca dos nossos objetivos, nós precisamos nos esforçar. E espiritualmente, a necessidade é a mesma. Porque Deus não vai dar para nós aquilo que a gente pede para Ele assim de mão beijada. Deus não dá privilégios a ninguém de nós. Porque se Ele desse para mim, Ele precisa dar para todo mundo. Lembremos sempre que Deus é infinitamente justo e bom. E essa justiça divina passa pela equidade das oportunidades. Mas aí a gente pensa, a minha vida é tão difícil, a do fulano é mais fácil. E esse é o ponto de vista que nós estamos enxergando as situações. Porém, é preciso entender que as necessidades de cada um de nós são diferentes. Se eu tenho a impressão que a vida do fulano, do ciclano estão mais fáceis que a minha vida, é o meu ponto de vista, mas para Deus, cada um de nós passa pelo momento adequado, de acordo com as nossas possibilidades e com as nossas capacidades. Porém, Deus, querendo que nós estejamos aqui no plano físico para aprender e não para perder tempo e nem para ampliar as nossas viciações, Deus nos oferece o trabalho. Sim, o trabalho. Nós temos lá no Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de falar dessa pergunta, porque é uma das poucas que eu sei, a questão 132. Kardec pergunta lá, qual é que é o objetivo da encarnação? E os Espíritos nos respondem mais ou menos assim, nós reencarnamos, encarnamos para desenvolver as nossas aptidões, para ampliar os nossos conhecimentos, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas também nós reencarnamos para ajudar a Deus dar desenvolvimento à sua obra. Como é que nós vamos ajudar a Deus a desenvolver a sua obra? Trabalhando. Eu vou ampliar as minhas capacidades, os meus conhecimentos, ampliar minha moralidade através do esforço próprio. O esforço em meu benefício. E vou ajudar a Deus a desenvolver a sua obra trabalhando em benefício da coletividade. Nós não reencarnamos para passar tempo, nem para vir numa colônia de férias. Nós reencarnamos para trabalhar. E o trabalho, como nós sabemos, desenvolve a nossa intelectualidade, desenvolve as nossas capacidades, porque o trabalho nos leva a pensar, nos leva a meditar, a refletir, e nos ajuda a ver pontos de vista diferentes. O esforço gera ótimos resultados. E é através desses ótimos resultados é que nós iremos encontrar as respostas para as nossas vidas, o caminho que nos levará à transformação. Encontraremos tudo o que nós almejamos para a nossa jornada encarnatória. Batei a porta e ela se vos abrirá, disse-nos Jesus. Bata a porta. Se a porta está na tua frente, e nesse caso nós vamos entender que a porta é um marco divisório. A gente chega aqui na casa espírita, a gente tem a porta ali na frente. Para quem está em casa nos ouvindo, todos nós temos uma porta em casa. Essa porta divide, pegando a porta externa, aquela porta de entrada, a gente divide a casa para o lado de dentro e o lado de fora. Nós temos a porta do banheiro, a porta do quarto, a porta da cozinha, são diversas portas dentro de casa. São portas que separam os ambientes. E as portas que Jesus fala, do batei a porta, ela se vos abrirá, é uma porta de mudança também. Se eu estou numa situação difícil e eu quero ir para uma situação melhor, eu preciso mudar o ambiente em que eu estou.
E para sair desse ambiente eu preciso passar pela porta. Se a porta está fechada, o mínimo que eu devo fazer é bater na porta, para que a porta se abra. Não adianta nós esperarmos que as coisas mudem de uma hora para outra ao acaso. Vamos pegar um exemplo bem simples, muito fácil de entender, mas que nem sempre a gente procura entender, porque é muito cômodo. Vamos imaginar que aqui a nossa sala de passes seja lá dentro o paraíso. O melhor lugar do mundo. E para que eu possa estar no melhor lugar do mundo, basta eu entrar naquela porta. Ela vai estar fechadinha, eu vou bater na porta e ela vai ser aberta para mim. É muito fácil eu entrar lá no melhor lugar do mundo, no paraíso. Mas reflitamos, o que aconteceria se eu, do jeito que eu sou, vivendo num mundo de provas e expiações, eu entrasse lá no paraíso? Em questão de horas, eu, sozinho, iria transformar o paraíso no pior lugar do mundo. Porque eu levo junto comigo os meus vícios, as minhas imperfeições, as minhas manias. Eu logo ia quebrar toda aquela perfeição, toda aquela harmonia, porque eu sou imperfeito. Porque eu tenho um monte de coisas que eu não me dou conta e que levam desarmonia para todas as pessoas à minha volta. Eu falo alto, eu tenho impaciência, eu grito, eu corro, eu não arrumo as coisas, eu falo alto. Coisas que lá no paraíso ninguém faz. E a gente não se dá conta disso. Não me basta querer entrar no paraíso, eu preciso estar adequado ao paraíso. Eu preciso me preparar. E quando é que a gente pensa em fazer essa preparação? É difícil a gente parar a pensar para isso. Para eu estar apto a ir para o paraíso, para ir para um lugar melhor, eu preciso me transformar. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar intimamente as minhas necessidades. Por isso Jesus nos diz, ajuda-te, faz a tua parte e o céu te ajudará. Deus está conosco em todos os instantes da nossa jornada eterna. Não só no hoje, não só no ontem, não só no amanhã, sempre. E estudando o livro dos Espíritos, nós entendemos que Deus está em todos os lugares, a todos os instantes. Deus sabe o que se passa com cada um de nós, conhece o nosso pensamento, sabe tudo aquilo que nós fazemos todos os dias, todos os instantes. Conhece-nos melhor do que nós mesmos. E mesmo assim, estando nós envolvidos em Deus, nós conseguimos nos isolar dele, impedindo que ele nos ajude. Por quê? Porque nós quebramos a sintonia. Porque nos falta a fé. Porque nos falta o entendimento. Porque nos sobra tudo aquilo que nos afasta de Deus. As más tendências, as más inclinações, as viciações. Porém, Deus não desiste de nós, nunca. E nos traz oportunidades de sermos chamados de volta àquele caminho estreito que nos levará à porta estreita. Porta aquela que nos levará ao lugar melhor, ao paraíso, à transformação. Mas esse caminho é trabalhoso. Requer muito esforço, muito empenho. E é a esse empenho e esse esforço que nós somos convocados insistentemente pelos benfeitores espirituais que vêm nos esclarecer. Porque eu digo para vocês, é muito fácil a gente ficar sentadinho no sofá de casa esperando as coisas acontecerem. É muito fácil. Porém, se nós ficarmos no sofá da nossa casa esperando as coisas acontecerem, nós vamos criar teia de aranha nas nossas pernas e nada vai mudar. Isso falando materialmente e também espiritualmente. Tudo nas nossas vidas é decorrência do nosso esforço. Da mesma forma que nós trouxemos aqueles exemplos do médico, do mecânico, que se esforçam para alcançar o seu objetivo, nós precisamos também nos esforçar para ter os nossos objetivos espirituais. E vou trazer um exemplo clássico para vocês. Vamos trazer dois, para a gente não ser injusto com ninguém. Vamos lembrar de Francisco de Assis. Francisco de Assis, para quem conhece a sua história, nasceu num berço esplêndido, numa família muito rica,
com muitas posses, o pai dele era comerciante. Ele viveu um bom tempo com o seu pai, usufruindo de tudo aquilo que os bens materiais podiam usufruir, mas atingindo a sua maturidade espiritual, entendeu que, para que ele viesse fazer aquilo que o seu coração lhe pedia, era preciso deixar tudo para trás. E ele fez literalmente. Deixou para trás. Deixou a família, deixou a riqueza, deixou as heranças e tudo aquilo que pudesse ligá-lo ao passado. E começou como um novo homem. Outro exemplo que nós podemos lembrar e que é muito importante, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era conhecido inicialmente como Saulo de Tarso, um dos mais implacáveis perseguidores dos cristãos. Porém, pelos acasos da vida, entendendo que acasos não existem, numa viagem, indo perseguir cristãos, no caminho que leva a Damasco, teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, sentiu-se tocado, arrependeu-se dos seus atos e iniciou um processo muito complexo de transformação. Um processo que durou bastante tempo. Até que ele viesse entender que era preciso que ele deixasse também para trás tudo aquilo que o ligava ao passado, a fim de que ele pudesse se transformar num novo homem. E assim ele fez, abandonando o antigo Saulo, tornando-se Paulo, e através do seu esforço, do seu trabalho, das suas lutas, se tornou um dos maiores, quiçá o maior, dos divulgadores da doutrina cristã. É esse trabalho que nos é convocado. Mas a gente não precisa deixar de fazer aquilo que a gente gosta. Nós não precisamos deixar de conviver com a família, de ter os nossos bens materiais, de estudar, de trabalhar. Nós podemos fazer aquilo que a gente faz, da mesma maneira que fazemos. Porém, vendo a nossa vida com outros olhos. Deixando de pensar como o ser encarnado que nós estamos, porque nós não somos, nós estamos encarnados. Nós somos seres espirituais, eternos. E estamos aqui presos nesse corpo físico por intermédio da bondade divina. Estamos aqui nesse mundo de expiações e provas para aprender e desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas qualidades. E para que eu possa ampliar essas minhas aptidões e tudo mais, eu preciso entender que eu sou um espírito encarnado e preciso pensar como tal. Se eu pensar só como o ser encarnado que eu sou, melhor dizendo, que eu estou, eu vou procurar trabalhar para me alimentar, para ter o meu lazer, para guardar um dinheirinho para os filhos, para o futuro. E vou passar minha vida física, né? Vou passar a minha encarnação assim. Desperdiçando tempo, energia, acumulando os tesouros que a traça e o tempo corroem. Esquecendo do eu espiritual, da essência. Mas eu preciso entender também que os bens materiais são necessários. Nós não podemos ser hipócritas, entendendo que eu não preciso dos bens materiais. Preciso sim. Mas precisamos entender que existe um meio termo. Diferenciar o necessário do supérfluo. Esse é o maior dos esforços que nós precisamos aprender. Porque, como nos diz o Evangelho, através do nosso supérfluo, nós poderíamos alimentar muitas criaturas. Poderíamos diminuir muitas tristezas no mundo. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer também. Mas pegando o objetivo principal da nossa conversa de hoje, é indispensável esse processo de análise íntima de cada um de nós, a fim de que nós possamos entender o que eu preciso fazer, qual o trabalho que eu preciso desenvolver para que eu venha dar rumo certo à minha vida. Qual é o trabalho que Deus me convoca a fazer? Para ajudar, a gente consegue esquecer ainda as nossas promessas
lá no plano espiritual, antes de reencarnar. Nós reencarnamos, não lembramos o que a gente prometeu, o que nós viemos aqui fazer, só sabemos que a nossa vida não é fácil. São dificuldades, são dúvidas, são medos, a gente não sabe por que caminho seguir, que coisas fazerem. Nós ficamos perdidos. Mas ficamos perdidos porque nos falta algo que é primordial para todos nós e que precisa ser colocado lado a lado com o trabalho para que nós venhamos dar uma otimização em tudo aquilo que a gente faz. E essa coisa que nos falta muito é a fé. A fé, meus amigos e minhas amigas, é indispensável na nossa jornada. Porque se nos falta fé, nos falta tudo. O que me faz acordar de manhã cedo? Para ir trabalhar, para ir me relacionar com as pessoas, para enfrentar as dificuldades da vida, se não é a fé. Tem gente que acorda porque tem que ganhar dinheiro, porque precisa acumular, porque precisa guardar o dinheiro para tirar as férias no final do ano, ou para viajar. Agora não dá mais para viajar, né? A gente está na pandemia. Ou eu tenho que pagar conta, ou eu tenho meus boletos atrasados. Tem gente que acorda para isso. Pensando materialmente, pensando como ser encarnado. Mas o que nos leva a acordar todo dia de manhã, a enfrentar as nossas lutas, a enfrentar as dificuldades da vida, a tentar resolver os problemas, a buscar a saúde, a força, a confiança, é a fé. E quando nos falta a fé, a gente perde o motivo de tudo. E bendita a fé que nos permite seguir adiante. Porque só através da fé é que nós podemos compreender o quão grandiosa e importante é a proteção que Deus nos oferece. E o apoio que nós temos incessantemente à nossa volta. Em grande parte das nossas vidas, meus amigos e minhas amigas, nós não nos damos conta de tudo aquilo que Deus nos oferece, de tudo aquilo que Deus nos proporciona. Nós não temos noção de todos os males que nos são evitados. Já pensaram nisso? A gente normalmente lembra das coisas boas que nos acontecem, mas não se dá conta daquelas coisas ruins que deixaram de acontecer porque Deus me protegeu. Quem de nós para pensar sobre isso? Muitas vezes Deus age de maneira tão sutil que a gente não se dá conta. Por exemplo, eu estou indo trabalhar por aqui, se eu seguir por aqui, pode ser que alguém lá me assalte, aí Deus me dá a ideia de que eu vá por ali. Então eu vou mudar hoje o caminho do trajeto para ir para o trabalho. E eu acho que é uma ideia minha. Deu na minha ideia de mudar, eu vou mudar. Coisas simples que diferenciam os nossos caminhos. Muitas vezes a gente perde o ônibus, ou fura o pneu do carro e se atrasa, e reclama porque atrasou, mas não se dá conta do que poderia acontecer se eu tivesse seguido naquele trajeto normal. Conheço um exemplo disso, porque aconteceu com a minha mãe. Nós trabalhamos lá no Roteiro de Luz, como foi dito antes, e a minha mãe trabalha durante o dia lá, nas quartas-feiras à tarde, quando não tem pandemia. Na pandemia não pode trabalhar. E ela saía do centro espírita e foi... uma senhora aguardava ela na porta e pediu para conversar com ela. E ela olhou no relógio, estou meio atrasada, vamos conversar ligeirinho, senão eu vou perder o ônibus. E aquela senhora começou a conversar com ela, e ela conversando com a mulher, quando ela viu, estava quase no horário do ônibus, ela disse, me desculpa senhora, mas eu preciso ir, senão eu vou perder o ônibus. E ela foi correndo, no que ela estava chegando na parada, o ônibus passou. E ela, perdi o ônibus. E agora? Ficar aqui 40 minutos esperando. Mas fazer o quê, né? Perdi. Ela esperou os 40 minutos, pegou o novo ônibus, e no trajeto normal do ônibus, ela se surpreendeu com o que ela viu, porque o ônibus anterior que ela tinha pegado se envolveu no acidente e estava enfiado numa parede de uma fábrica lá no meio do caminho. Então ela disse, obrigado meu Deus por ter me ajudado a perder o ônibus. Quiçá o que poderia ter acontecido se ela estivesse lá dentro. Então a gente vê as coisas com os nossos olhares de prejudicados, de vítimas, que normalmente a gente acaba se classificando, e não agradece a Deus, ou não se dá conta do que Deus faz em nosso benefício. Deus trabalha em benefício de todos nós.
por intermédio dos seus benfeitores. Mas é preciso que nós também trabalhemos para nos ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Faz a tua parte, faz o teu esforço, segue lutando. Não te entrega ao medo, à tristeza, à amargura, à dúvida. Te entrega à fé. Segue fazendo o que estiver ao teu alcance. Acorda de manhã, faz tudo o que tu tiveres para fazer. Te alimenta, cuida do teu corpo, descansa, te diverte, lê, aprende. Faz o que te der vontade de fazer. Mas busca os teus objetivos. Claro que lembrando sempre de fazer ao próximo o que eu desejo para mim mesmo. Que os meus objetivos não sejam causa de males de ninguém. Sigamos fazendo bem, perseverando, com paciência, com tolerância, com compreensão, com respeito, com muito amor. Tendo a compreensão de que o nosso esforço sempre será recompensado na hora certa. Como tudo na natureza, nós temos um período de preparo, de maturação e de transformação. E nós precisamos trabalhar esse tempo tendo paciência de esperar a hora certa. E uma outra coisa muito importante. Grande parte das vezes nós não sabemos pedir a Deus. A gente pede o que dá vontade. O pedido que mais Deus recebe aqui no Brasil é para ganhar na Mega Sena. Não sei porquê, mas pede. E ainda mais se for para ganhar sozinho. Se Deus desse esse benefício para todo mundo, o governo quebrava. Ou ia dar R$1 para cada um e olha lá se desse isso ainda. Mas Deus não nos dá a Mega Sena, mas nos dá força para trabalhar e alcançar o meu objetivo. Eu peço a Deus saúde. Todo dia eu peço a Deus saúde, mas eu não deixo de fumar, eu não deixo de comer um monte de carne cheia de gordura, eu não cuido do meu corpo, eu não faço exercício, eu vivo o sedentarismo, como um monte de doce, tudo aquilo que faz mal, mas peço a Deus para me dar saúde. Será que Deus vai me dar saúde? Deus não vai fazer milagres na nossa vida, porque Deus não faz milagres. As leis foram feitas para ser seguidas, não para ser derrogadas. Tu queres saúde, meu irmão, minha irmã? Trabalha a tua saúde, te esforça, te empenha. Tu queres ter uma vida mais fácil? Tu queres ter uma vida mais tranquila? Encontra os meios de fazer isso e tenha certeza que Deus vai te fomentar, vai te ajudar, vai te proteger, vai te incentivar. Mas não queira que Deus faça por ti o que tu precisas fazer na tua vida. Lembremos sempre disso. Deus, como Pai amoroso, justo e bom, não concede privilégios para ninguém. Porque nós não precisamos ser mimados. Nós precisamos sim ser incentivados. Porque Deus conhece as nossas necessidades, sabe daquilo que nós mais precisamos, e o apoio para que nós vençamos essas nossas maiores dificuldades sempre existe, porém o esforço depende de nós. Tenhamos confiança nesse amparo, tenhamos confiança nessa proteção, e tenhamos confiança em nós mesmos, lembrando que Deus não exige de nós algo que nós não possamos fazer, porque Deus não nos quer ver sofrendo, Deus quer nos ver aprendendo. Deus quer nos ver vencendo. E as oportunidades que a vida nos traz sempre são proporcionais àquilo que nós podemos fazer. Por isso, meus amigos e minhas amigas, coragem. Tenhamos sempre coragem, muita fé e esperança. Como dizia o Chico, tudo passa. Os momentos bons, os momentos difíceis, tudo passa. Passa e deixam aprendizados. E que esses aprendizados possam ser a base sólida que nos permitirão perseverar pelo caminho da vida, confiantes e fortalecidos, para que nós possamos vencer tudo aquilo que a vida nos oferece, para que no final da nossa luta nós sejamos pessoas muito melhores do que quando aqui, nesse plano de expiações e provas, nós adentramos. Sigamos, meus amigos e minhas amigas, com o coração fortalecido nessa fé e na confiança do nosso Pai amoroso e bom. E lembremos sempre, façamos a nossa parte, entendendo que o trabalho
é uma oportunidade de aprendizagem e de transformação. Ajuda-te e o céu te ajudará. Lembremos sempre disso. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Agradeço aos amigos e às amigas que nos ouvem de seus lares também pela internet. E convidando a todos que nós nos mantenhamos, então, com o nosso pensamento elevado, sintonizado com essas energias divinas que nos envolvem, façamos a nossa prece de encerramento. Assim dizendo: Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos, nós agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, pelo auxílio transmitido a cada um de nós. Agradecemos pelos ensinamentos da noite de hoje, que nos remetem à importância do trabalho, do esforço de cada um de nós nas nossas lutas diárias. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades, ajuda-nos, Senhor, a nos transformarmos. Dai-nos coragem para enfrentar todas as provas, as expiações, a fim de que possamos nos transformar, a fim de que possamos aprender, a fim de que possamos servir sempre. Rogamos que esse auxílio possa ser estendido a todos os lares que nos acompanham, que os benfeitores amigos levem a cada um dos nossos amigos e amigas que nos acompanham todo o carinho e o auxílio que precisam e merecem. Que essa luz e essa proteção permaneçam conosco no decorrer desta semana. E assim sendo, Jesus, nós agradecemos, rogando que a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor envolvam e protejam a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado.